Hoje é o dia mais feliz da minha vida porque estou bem acompanhado aqui, ó. E nos vídeos anteriores a gente estava estudando a ordem dos espíritos, né? A classificação espíritos inferiores de terceira ordem, né? Uma classificação didática. E agora a gente está indo para a segunda classe desses espíritos, que seriam os bons espíritos. Questão 107, né? O que tem os bons espíritos? Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e seu poder em fazer o bem estão relacionados com adiantamento. A gente ainda está aqui no mundo encarnado, então temos que trancar as portas do carro, não podemos dar vacilo. É que nem aquela questão, você acredita em Deus, mas tem que atravessar a rua e tem que olhar para os lados, né? Não dá para dar mole. Né? Os mais avançados reúnem o saber as qualidades morais, não estando ainda completamente desmaterializado. Conservam mais ou menos, segundo a sua categoria, os traços de sua existência corpórea, seja na forma da linguagem, seja nos seus hábitos, onde se descobre mesmo algumas manias. Tem uma parte que também diz que mesmo os bons espíritos, né, eles têm provas a suportar, até que alcance a perfeição absoluta. Então não adianta, né? Temos que passar por dificuldades e sofrimentos. Como espíritos suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem a vida daqueles que se mostram dignos, neutralizam a influência dos maus espíritos, né, os espíritos imperfeitos, naqueles que não se comprazem em suportá-las. Quando encarnados, são bons, benevolentes, para com seus semelhantes. Não se movem por orgulho, egoísmo, vaidade, ambição, ódio, rancor, ciúmes e inveja. Podemos classificar, né, aí ele segue dividindo um pouquinho essa divisão da segunda classe. Quinta classe, espíritos benevolentes, sua qualidade dominante é a bondade. Quarta ordem, seriam os espíritos sábios. Eles, né, têm essa benevolência, mas eles também já são dotados de um pouco mais de conhecimento. Preocupam-se, né, com essas questões, não consideram a ciência senão do ponto de vista de sua utilidade e não a misturam com nenhuma das paixões própria dos espíritos imperfeitos. Terceira classe, os espíritos de sabedoria. Esses se caracterizam pelas qualidades morais de natureza mais elevada, sem possuírem conhecimentos ilimitados, mas são dotados de uma capacidade intelectual que lhes possibilita um julgamento mais sadio sobre os homens e as coisas. Segunda classe, espíritos superiores. Reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade, sua linguagem não revela senão benevolência. É constantemente digna, elevada e frequentemente sublime. Sua superioridade os transforma em aptos para que os outros, né, tenham noções justas sobre as coisas do mundo incorpóreo, nos limites que é permitido aos homens conhecer. Comunicam-se voluntariamente com aqueles que procuram a verdade, de boa fé e que têm sua alma desligada dos laços terrenos, para compreendê-la. Distanciam-se daqueles que se animam só pela curiosidade. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso, oferecendo aos modelos, né, à humanidade um modelo de perfeição. Ele tá bem deitadinho aqui. E aí, basicamente é isso. Paramos na segunda classe, porque os espíritos de primeira classe seriam os espíritos puros. Então o que a gente tem? Na segunda ordem, né, uma predominância da vontade de fazer o bem, que seria o ponto-chave talvez desses espíritos. Eles não esporadicamente fazem o bem ou quando lhes convém. Eles vivem o bem e focam muito no bem. Essa é a diferença. E aí, à medida ali, eles vão adquirindo mais conhecimento. Por cada classe, vão tendo conhecimento, né? E ajudando. Ali, dentro dessa segunda classe, tem aqueles que encarnam, né, mais frequentemente. E os últimos dessa segunda classe, eles teriam, né, tipo, reencarnação muito raramente. Mas é aquela classificação que a gente tem que ter em mente, mas como um exemplo. A gente não pode se limitar a ela. Falar, não. Ou então decorar assim, não, primeira classe espíritos com conhecimento, não sei o que. É um universo, ele é gigantesco e a gente tem muitos exemplos a ser seguido, né? E eles dão aqui, deixam claro nos estudos anteriores, né? A gente estudou isso, que era só um exemplo. É um parâmetro
que um espírito ele pode ser da classe dos imperfeitos, mas ter qualidades dos espíritos, né, bons. Dos elevados aí já seriam dos espíritos puros. Aí não... Mas, né, um espírito ele pode transitar ali. Você tem, né, uma parte boa, mas uma parte, né, você tem predominância da imperfeição, mas num ponto ali você, né, se destaca. É muito interessante o estudo, né, da gente estudar para reconhecer porque as pessoas são espíritos. Nem todo mundo que está reencarnado, claro, a maioria, mas nem todo mundo que está reencarnado aqui é só para pagar, é só por débitos. Há pessoas aqui com missões, cientistas, estudiosos, aí às vezes tem espíritos, né? Tem estudos que falam também que às vezes certo espírito ele nasce com um problema mental, poderia citar um autismo, uma coisa assim, é um espírito muito evoluído, aí você pensa, mas ele vem com aquela questão ali, não vai ser um cientista ou alguma coisa, mas só a energia daquele espírito já contagia aquelas pessoas na casa, entendeu? Um espírito que requer uma atenção redobrada, eleva o nível ali. Então, às vezes a gente sabe, às vezes o plano espiritual dá para uma pessoa que pensa, vou dar um exemplo, uma mulher ou um homem pensa em cometer suicídio por acaso. E aí, quando vê, depois acaba por A ou por B, e aí ela tem um espírito dentro do seu, né, do seu seio familiar ali, que requer atenção diária. A gente poderia citar inúmeras doenças. A espiritualidade faz aquilo especificamente para aquela pessoa, porque aí eles sabem que vai ter um bebê que necessita dela e aquela pessoa não vai pensar mais em se matar, ou coisas assim. Então a gente tem que, por isso, nunca julgar as pessoas. A pessoa mais simples, às vezes, pode ser o espírito mais evoluído, ou aquela pessoa que você vê ali, não, mas ela não é reconhecida socialmente, é uma pessoa que não sai de casa, enfim, estou chutando a esmo exemplos. Mas aquela pessoa pode ser um espírito muito evoluído e que a missão dele às vezes é restritamente com uma pessoa, é estar ali com aquela pessoa, levantando aquela pessoa, né? Então as possibilidades são imensas. Por isso é importante nunca julgar. E é isso. Espero que fiquem com Deus, né? Um grande abraço e a todos. Um abraço.